seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal, com conteúdo que vai edificar a sua vida e o seu ministério. E o vídeo de hoje é uma reflexão naquilo que está escrito na Palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 7, versículo 9, que diz assim: "O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem poderá compreendê-lo?" Esse versículo nos mostra que o coração do homem é o mais enganoso de qualquer coisa que pode existir. O problema é que na nossa geração, muitos conselhos do tipo olhe para dentro de si para encontrar respostas e saída para os seus problemas e dilemas é um dos conselhos mais perigosos que existe. Porque a partir deste versículo bíblico, nós percebemos que ao olhar para dentro de nós não encontramos respostas. Apenas vamos nos deparar com as nossas mazelas humanas, marcados pela consequência do pecado, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo coração humano encontra-se engano. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 15, versículo 19, diz: "Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias." Ou seja, olhar para dentro do coração é um dos maiores perigos que existe, porque ele é enganoso e a sua doença é incurável. Além disso, o coração humano é a maior fábrica de ídolos que existe. Nós temos a tendência de sermos envolvidos pelos falsos ensinamentos, pelos enganos e pela idolatria. Existem coisas simples na nossa vida que se tornam como ídolos e como deuses para nós. Sabe a característica de um ídolo? É aquilo que você não consegue imaginar a sua vida sem. E tudo o que está relacionado à idolatria é algo que você ama, que você venera e que você sacrifica. E de repente, qualquer coisa pode tomar o lugar de Jesus no nosso coração. Falsos ensinos, a idolatria e falsos deuses. Por isso que, olhando a nossa sensibilidade, a nossa fragilidade, a nossa tendência à idolatria, nós observamos na nossa geração 2 pontos onde a idolatria se manifesta. Existem vários outros, mas nesse vídeo eu quero trazer 2 pontos para você refletir. Primeiro, nós vivemos num período da idolatria do conhecimento. E o que significa a idolatria do conhecimento? É aquele anseio por querer saber, por querer conhecer como as coisas funcionam. Por quê? Porque o conhecimento passa para nós uma segurança, uma sensação de que nós estamos no controle de todas as coisas, que nós dominamos todas as coisas. Não é à toa que foi justamente o ponto de conhecimento que Satanás se utilizou para ser a tentação para que Adão e Eva caíssem. Porque Satanás disse: se você comer do fruto, você vai saber como Deus. Nós vivemos numa geração sedenta por conhecimento, sedenta por aprendizado. E não é ruim conhecer. A questão é que nós nos distanciamos da verdadeira fonte que nós precisamos conhecer cada vez mais, que é o Senhor Jesus. E esse conhecimento vai tomando o lugar do Senhor Jesus em nosso coração e vai fazendo com que falsos ensinos tenham um caminho fácil para alcançar o nosso coração. É necessário nós analisarmos naquilo que está escrito na Palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: "E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição." Versículo 2: "E muitos seguirão as suas dissoluções." Uma pausa para nossa reflexão. O texto em 2 Pedro capítulo 2 nos alerta que nos últimos tempos surgirão muitos falsos doutores, muitos falsos mestres que começarão a apresentar os seus conhecimentos. E na nossa sede de conhecer, na idolatria do conhecimento, isso será uma presa fácil para enganar os servos de Deus e trocar o lugar de adoração ao Senhor em nosso coração por outro tipo de conhecimento que não é genuíno, nem bíblico, nem vem de Deus. Vamos dar sequência ao versículo.
e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Os ensinos falsos dos falsos doutores, dos falsos mestres, vêm para blasfemar o caminho da verdade. Agora no versículo 3, é um alerta para você nesse tempo. E por avareza. O que é avareza? Avareza é a necessidade sempre de querer ter mais e mais e mais. A avareza também está ligado ao dinheiro. E Pedro então escreve: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas. Percebeu que os falsos mestres e os falsos doutores, pela necessidade de querer ter sempre mais, farão das pessoas negócios para si? E aqui é um alerta. Se nós vivemos num período marcado pela idolatria do conhecimento, é necessário nós analisarmos com muito cuidado quais são os tipos de cursos que nós adquirimos, quais são os tipos de conhecimento que nós estamos adquirindo, porque existem muitos falsos ensinos que têm como introdução versículos bíblicos longe do seu contexto, dissipado de outras perspectivas e visões da Bíblia, para confirmar heresias e falsos ensinos. E nós, como cristãos, só pelo fato de vermos que certos conhecimentos está se utilizando de um texto bíblico ou de um versículo bíblico, nós acreditamos que aquilo vem de Deus. Mas não, é necessário abrirmos os nossos olhos, porque há muitos falsos doutores e falsos mestres que estão fazendo a sua avareza construir das pessoas aquilo que é negócio para si, vender o seu conhecimento, vender o seu aprendizado. Nunca se teve na nossa geração um tempo onde as pessoas têm mais acesso ao conhecimento, um tempo onde mais as pessoas têm acesso ao saber, ao conhecer, a vários cursos. Não é errado você aprender mais, mas é necessário tomar cuidado com as sutilezas e heresias que tentam blasfemar a verdade da palavra de Deus no nosso coração. E muitas vezes, diante daqueles conhecimentos que nós recebemos, nos sentimos tão alegres, tão completos, mas esses conhecimentos acabam nos afastando do caminho do Senhor. E o versículo conclui dessa seguinte maneira: sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Tome cuidado. Analise o seu coração para que ele, sendo enganoso, não seja levado pela idolatria do conhecimento, que te faz sentir completo por conhecer algo, mas te afasta do verdadeiro conhecimento a Deus. Lembra do episódio que a Bíblia nos narra em Atos dos Apóstolos, onde o apóstolo Paulo, esperando por Timóteo em Atenas, ele vê que há no Areópago vários altares, e dentre eles havia também o altar ao Deus desconhecido. E ele diz sobre esse Deus desconhecido que eu vim pregar a vocês. O nome daquele altar é ao Deus desconhecido, porque se de fato eles conhecessem a Deus, não existiam outros altares, porque o nosso Deus não aceita nenhum tipo de idolatria. O nosso coração é unicamente para Ele. Então, cuidado com aquilo que você tem aprendido, que tem capa de coisas boas, que tem capa de bondade, mas essas pessoas negam a eficácia dessa piedade, desse amor e dessa verdade. Além da idolatria do conhecimento, nós também somos marcados nessa geração pela idolatria da performance. Já percebeu que todo o diálogo, as palavras de impacto tem alcançado o coração das pessoas? Porque hoje você vale aquilo que você performa. E até mesmo a figura da família é usada como uma demonstração de que você está performando na sua vida. Sobre isso, é verdade que a idolatria da performance tem alcançado o coração do povo de Deus. E agora as pessoas que não conseguem performar em seu ministério, performar em sua vida cristã, são desestimuladas e levadas muitas vezes a desistir. Porque parece que o que mais dá valor e sentido para nós, o nosso ministério e a nossa vida com Deus, é a performance que nós conseguimos com isso. E sobre isso, João capítulo 8 e capítulo 9 vai nos trazer um ensinamento muito importante. Lá narra o quanto que Jesus estava preparando os 70 para os enviar.
E Jesus vai dar vários conselhos a eles dizendo: não levem bolsa nem alforjes, entrem numa casa, saúde com paz. Se eles receberem a paz, deixe a paz. Se eles não receber, tomem para si novamente a paz. E Jesus vai instruindo como eles deveriam ser ou fazer a obra do Senhor. Por quê? Porque é necessário instrução, é necessário preparo. Mas existe algo que é muito mais importante do que isso. E depois que eles foram comissionados, a Bíblia nos diz que eles voltam alegres, felizes e contentes, contando para Jesus quão maravilhoso foi aquela experiência. E eles dizem para Jesus: Jesus, até mesmo os demônios se sujeitavam a nós. E Jesus, olhando bem para eles, disse assim: vocês estão felizes pela performance? Vocês estão contentes por aquilo que vocês viram? Pelos sinais que vocês viram, por os demônios estar sujeitando a vocês? Bem, em minhas palavras estou colocando aqui, não é a performance o que deve ser a alegria do seu coração, do seu ministério e na sua vida com Deus. E Jesus disse assim: antes, a vossa alegria esteja em que o seu nome está escrito no livro da vida. Será que existe em nosso tempo algum cristão que se alegra pelo simples fato de ter o seu nome escrito no livro da vida? Ou ele é levado pela idolatria da performance, que faz com que ele se sinta completo só se ele produzir, se ele ter, se ele tiver o que mostrar, se ele tiver frutos para evidenciar a sua performance? A melhor coisa Jesus já conquistou por nós, o direito de sermos salvos e ter o nosso nome escrito no livro da vida. Então esse vídeo é um alerta para você. Faça uma reflexão. Não atente para o que o seu coração deseja, porque ele é enganoso. Sobretudo que deves guardar. Guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Não confie em si mesmo. Não confie em outras vertentes. Não confie em falsos enganos, falsos ensinos. Mas confie na verdade da palavra, que direcionará o teu coração para ser um altar em adoração genuína e verdadeira ao Senhor. Porque tudo que tira Jesus do centro e coloca você mesmo, ou outras pessoas, ou qualquer que seja, se caracteriza por idolatria. E a Bíblia nos diz que Deus não aceita dividir a sua adoração com ninguém. A sua adoração é única e exclusivamente para Ele. Tudo que te afasta de Jesus e tira de Jesus o trono do teu coração para Ele, se afaste. Porque isso pode ter capa de verdade, capa de coisas boas, mas é como diz aqui no texto bíblico: a sua sentença não será tardia e a sua perdição não dormida. Guarda o seu coração em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.